bem indicar a transfusão de sangue, um sangue de qualidade, com segurança e eficácia. E é nesse sentido que no Ministério da Saúde nós trabalhamos desde 2003, quando retornamos com a política de sangue para o Ministério da Saúde, mas bem antes disso, desde a década de 70, aprimorando os conhecimentos, buscando no modelo francês da hemoterapia, trazer para o Brasil um modelo público de sangue, onde a qualidade fosse primordial acima do aspecto mercantil. E desde essa época a hemoterapia brasileira vem evoluindo de uma maneira bastante significativa, trazendo hoje à população um sangue bastante seguro. E apenas corroborando com a fala do nosso representante da Associação Cristã de Jeová, a portaria 2712 ela foi substituída pela 158, agora de 2016, acrescentando mais um critério de segurança, que é a obrigatoriedade do exame de biologia molecular para hepatite B. Então, desde 2012, a gente já acrescentou aos nossos roteiros de exames sorológicos, né, de screen, contra doenças infecciosas, o exame de biologia molecular para a doença HIV, para a hepatite C e agora, recentemente, para a hepatite B. E trabalhamos muito na questão da qualificação dos centros que produzem, né, que colhem e que aplicam sangue e seus componentes. E trabalhamos muito na questão da qualificação dos nossos profissionais, inclusive aplicando cursos de ato médico, onde a gente procura trazer a essas pessoas o conceito de que sangue ele é vital, é fundamental, mas ele também tem que ser restritivo nas suas indicações. Então, a colaboração que eu preciso trazer, senhor procurador, não compete a nós definirmos aplicação de sangue, indicação de sangue, isso compete às pessoas que eu nominei anteriormente, né, mas apenas dizer que a nossa competência é no sentido de que, ao indicar o sangue, entendendo que essa indicação ela é segura e é precisa, esse produto traga benefícios maior do que os riscos ocasionados por qualquer produto biológico ao ser infundido numa pessoa. Então, eu me coloco à disposição dos senhores. Ontem eu recebi representantes da Associação de Testemunha Cristã de Jeová em Brasília. Pudemos conversar por mais de uma hora, entendendo a colocação deles, entendendo a preocupação, né, e, com o maior prazer, eu compareço hoje representando o Ministério da Saúde para trazer a vocês a disposição nossa de caminharmos sempre juntos nas discussões, porque lá é um ambiente de discussão, apesar de estar restrito nas competências que eu coloquei aqui. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Queria chamar o secretário estadual de Saúde, Dr. Luiz Antônio de Souza Teixeira Júnior. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor procurador, presidente do nosso Conselho Regional de Medicina, doutor Pablo, nosso diretor do Hemorrio, doutor Luiz Amorim. Sei que o estado do Rio de Janeiro, eu sou médico há 17 anos, vou tirar aqui. E acho que nós tivemos, sou cirurgião, sou ortopedista, já me deparei com diversos casos, com diversas dificuldades em ângulos diferentes. Entendo e acho justa a causa das pessoas que têm na sua crença religiosa, sua decisão dos testemunhos de Jeová. Acredito que o Estado do Rio de Janeiro tem que fazer tudo o que é possível para acolhê-los e que eles possam ter seu processo de decisão, como hoje as liberdades individuais, senhor procurador, a cada dia é o que nós estamos vendo, que as liberdades temos que ter os direitos garantidos. Então, o direito da decisão individual, da manifestação individual, ela tem que ser respeitada. Obviamente que a cada ano vamos tendo técnicas modernas que podem nos dar opção de tratamento. Obviamente, como o Dr. Pablo também falou, inúmeras vezes a gente se depara com casos em que o médico precisa tomar uma decisão imediata. Mas, obviamente, que se a pessoa tem o seu poder de decisão, se ela está lúcida, eu acho que a gente tem que também respeitar, e é isso que a gente precisa avançar a cada dia, para respeito das decisões individuais. Obviamente, novamente, que nós médicos, apesar de tudo, estamos sendo a prova diariamente com o que a gente encontra, com a falta de insumo básico, com a falta das condições de trabalho, muitas das vezes com falta até de bolsas de sangue, de concentrado de plasma, de condição de trabalhar, de repor, de usar eritropoetina. Não é todo mundo que tem essa condição. Então, eu acredito que da parte da Secretaria Estadual de Saúde, o que for possível
senhor procurador, para que seja em consenso, o que for de necessário de mais moderno, apesar de toda a crise financeira que a gente enfrenta, a Secretaria vai buscar para respeitar as liberdades individuais, liberdades de culto de decisão e da Secretaria Estadual de Saúde. As pessoas podem ter certeza que, enquanto a gente estiver à frente da Secretaria, a gente vai buscar respeitar cada decisão individual de cada paciente. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Pela Secretaria Municipal de Saúde, Dr. Conrado Weber, assessor especial da Secretaria Municipal de Saúde. Senhor Procurador, boa tarde, senhores e senhoras. Primeiramente, queria, em nome do secretário Daniel Sorans, agradecer o convite e dizer que a Secretaria Municipal de Saúde tem como uma das suas políticas principais a defesa da autonomia, né, da autonomia do cuidado, do direito individual, pela decisão da melhor conduta a ser adotada, né, pelo usuário. E acreditamos, quer dizer, eu não vou me delongar muito aqui, acreditamos que essa prática seja mais tranquila ou não muito complicada nas questões, como já foi aqui muito bem explanado, nas questões não urgentes, não emergentes, né? Quer dizer, a cirurgia eletiva, onde eu tenho tempo de utilizar uma eritropoetina, né? Em suma, até a própria utilização do sulfato ferroso por um tempo prolongado, certamente esse ato, né, da autonomia é muito mais fácil. Claro que tenho certeza que a maior parte dos problemas, né, até da judicialização, das questões judicializadas, tenham envolvido a emergência, né, o momento que até, inclusive, a definição da capacidade de decidir fica muitas vezes prejudicada, né, ou até mesmo, como foi abordado aqui, a questão dúbia, né, do usuário que está em vigência da urgência, estar incapaz por uma situação de coma, né, uma situação de perda de consciência, e, por outro lado, eu ter uma família não professando a mesma fé e ter uma questão, quer dizer, uma decisão contrária. Estamos certos que isso é um tema importante, que deve ser equacionado, deve-se chegar à melhor saída, e hoje não poderíamos, quer dizer, a Secretaria não poderia atuar de forma diferente que não o estímulo da base legal, o estímulo do que a lei advoga e o que o Código de Ética exige como conduta dos seus profissionais. Estamos abertos para discussão e certos que esse processo aqui iniciado dará bons frutos. Obrigado. Obrigado pela participação. A gente vai passar agora a chamar pessoas que já estão inscritas, e aí gostaria também que passassem para recolher os papeizinhos daqueles que se inscreveram depois da abertura do evento. Queria também saber se das exposições que foram feitas até agora, alguém tem alguma pergunta para fazer para os que já expuseram, também fizesse observação que se trata de uma pergunta. Pois não? No final, que a gente ainda tem bastante gente aqui inscrita, depois a gente vai abrir mais um tempinho.
Se alguém mais ainda quiser se inscrever, eu posso recolher as fichas. Por favor. Já tem bastante gente aqui. Tá. A gente colocou um tempo inicial de 5 minutos, mas acho que vai poder se alongar um pouquinho mais. Nós temos cerca de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... umas 20 pessoas já inscritas. Doutora Alana Jocelina Montenegro de Castro, médica hematologista e hemoterapeuta. Boa tarde a todos. Eu sou professora e orientadora de um curso de pós-graduação em hematologia e hemoterapia pelo EMOSSE e preceptora de residência em hematologia. Então, pela minha experiência nessa área, eu tenho observado que há uma urgência dos cursos de graduação e pós-graduação de enfermagem e medicina colocarem na sua grade curricular temas como gerenciamento de sangue e opções terapêuticas às transfusões de sangue. Isso porque os riscos das transfusões de sangue estão sendo descritos, né, nesses últimos anos, vem aumentando muito a descrição desses riscos. E os problemas e as complicações relacionadas às transfusões de sangue. Então, eu gostaria de destacar a reação imunológica, como exemplo a trale, que é uma injúria pulmonar relacionada à transfusão e que tem preocupado muito os hemoterapeutas. Outra complicação é a imunomodulação, a imunossupressão e uma ativação da resposta inflamatória sistêmica. Então, essas complicações, têm sido comuns, né, nas transfusões de sangue e, por isso, tem preocupado muito os médicos hemoterapeutas. Bem, além da transmissão de doenças infecciosas já bem conhecidas por nós, pela transfusão de sangue, novos agentes infecciosos estão sendo detectados. Os riscos residuais, que, por exemplo, a janela imunológica, que é uma doação realizada no período pré-soroconversão ou uma soroconversão tardia, a presença de variantes genéticas não detectadas, doadores com infecções crônicas e os riscos laboratoriais. Eles continuam sendo problemas comuns decorrentes das transfusões de sangue. Bem, as transfusões de sangue, elas causam uma deficiência do sistema imunológico, mesmo que o sangue tenha sido devidamente compatibilizado. Isso porque a questão da incompatibilidade, ela vai além dos poucos tipos sanguíneos que os bancos de sangue procuram compatibilizar. Isto porque já foram identificados e caracterizados perto de 400 antígenos eritrocitários. E esse número tende a aumentar, porque a membrana da hemácia é uma membrana muito complexa. Então, essa imunossupressão causada pelas transfusões de sangue leva a uma deficiência do organismo a não detectar agentes infecciosos, células cancerígenas, e por isso muitos estudos vêm mostrando que pacientes que recebem transfusão de sangue, eles têm mais propensão a fazer infecções e recidiva do tumor. Bem, e o que dizer da viabilidade do sangue transfundido? É bem reconhecido que o tempo de estocagem causa alterações na bolsa de sangue, alterações nas células sanguíneas, alterações bioquímicas, biomecânicas, moleculares, que alteram a viabilidade dessas células, a sua função e a sua sobrevida em vivo. Então, uma das principais dessas alterações é a redução da enzima 2,3-DPG,
que essa enzima ela tem como função diminuir a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Então, na sua presença, a hemoglobina libera mais facilmente o oxigênio. Uma outra alteração é a diminuição do ATP, que causa alterações de forma da hemácia. Ela é um disco bicôncavo que tem a capacidade de se deformar e penetrar na microcirculação. E, nesse caso, na diminuição do ATP, elas se transformam em esferócitos e equinócitos, que são células rígidas e que não têm essa capacidade de penetrar na microcirculação, prejudicando, portanto, a oxigenação tissular. Outra alteração é o óxido nítrico, a diminuição do óxido nítrico. Esse óxido nítrico, ele, além de causar essas mesmas variações na forma da hemácia, ele também causa uma vasoconstrição sistêmica, impedindo que haja a troca de oxigênio, que o oxigênio vá para os tecidos. E uma pesquisa tem revelado que, imediatamente após o sangue ser doado, ele já começa a perder a sua capacidade de transporte de oxigênio das células vermelhas para o tecido. Então, uma pesquisa tem também mostrado que aqueles pacientes que recebem sangue estocado, eles têm mais propensão para fazerem acidente vascular cerebral e morte cardíaca, e isso está proporcional ao tempo de estocagem da bolsa de sangue. Portanto, a medicina vem cada vez mais reconhecendo a necessidade de gerenciamento de sangue, a necessidade de estratégias restritivas às transfusões de sangue, não só pelos riscos que eu coloquei aqui, que não foram todos por causa do tempo, mas por esses riscos e também porque está havendo uma escassez de sangue, que vem preocupando muito os bancos de sangue. As doações de sangue estão diminuindo, a proporção entre as doações e o uso do sangue é uma proporção bem diferente. Em pouco tempo vai haver uma escassez realmente, uma falta total de hemocomponentes. Então, além disso, vem aumentando o número de pessoas que não aceitam transfusão de sangue, ou porque elas têm conhecimento de todos esses efeitos adversos da transfusão, ou por motivo religioso, ou porque ele é um paciente politransfundido e ficou imunizado, ou porque ele tem um fenótipo raro, ou mesmo porque naquela ocasião não existia um componente para aquela pessoa, para aquele paciente. Nós já vimos várias vezes ocasiões, principalmente no interior, que os médicos realmente não têm hemocomponentes disponíveis. Então, os cursos de graduação e pós-graduação precisam passar essas informações para os alunos e para que os médicos possam estar preparados para enfrentar esses desafios. Obrigada. Por favor, Romilton Viana Machado, médico cirurgião geral e torácico. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade, senhor procurador. Nós queremos brevemente relatar um histórico. Eu sou cirurgião torácico do Hospital Santa Isabel, da Santa Casa Misericórdia da Bahia, sou chefe do Serviço de Cirurgia Torácica, e nós temos uma coordenação no ambulatório de gerenciamento do sangue, que surgiu por uma iniciativa. Em 2010, nós abrimos esse ambulatório, mas por uma experiência, uma vocação que o Hospital Santa Isabel adotou. Em 2000, mais ou menos no ano de 2000, nós nos confrontamos com alguns pacientes que procuravam o hospital e eram testemunhos de Jeová e nós não podíamos transfundir. Queríamos tratá-los sem transfundir. Alguns outros médicos tinham esse mesmo desejo. E nós procuramos, na ocasião, a diretora do hospital, que era conselheira do Conselho Regional de Medicina, a doutora Alicia Cavalcante, talvez alguns aqui conheçam, o doutor Pablo talvez conheça. E a doutora Alicia, na ocasião, nos disse o seguinte: eu acho que o médico tem que tratar o paciente, a decisão é compartilhada entre o médico e o paciente. E o que o médico decidir que é melhor para o paciente, ele deve seguir. A diretoria do hospital não vai tomar nenhuma ação contra o médico que decidir tratar o paciente da forma que ele achar melhor. E, desse modo, nós começamos a atender pacientes e respeitar o desejo deles de não tomar transfusão de sangue. E
essa situação foi se multiplicando. Inicialmente, alguns pacientes da nossa especialidade, e nós continuamos começar a atender pacientes de outras especialidades em que começaram a procurar o hospital. E nessa busca, surgiu a ideia em 2009, final de 2009, de abrir um ambulatório de gerenciamento de sangue. E nós abrimos esse ambulatório naquela ocasião. É um ambulatório feito semanalmente. Nós já atendemos, nesse período, 246 pacientes e 142 pacientes foram operados. Nós tivemos 2 óbitos relacionados nesses pacientes durante o período perioperatório, em que nenhum dos 2 foi relacionado à ausência de sangue. Existem cerca de 68 médicos que são cadastrados como médicos que fazem parte do programa. Nós temos urologia, cirurgia cardíaca, cirurgia torácica, terapia intensiva, otorrinolaringologia, cirurgia de cabeça e pescoço, neurocirurgia, cirurgia oncológica, cirurgia do aparelho digestivo, ortopedia e especialidades ortopédicas, cirurgia de coluna, cirurgia pediátrica, cirurgia vascular, anestesiologia, endoscopia perioral, colonoscopia, oncologia clínica, hematologia e áreas clínicas relacionadas. Então, o que é que nós fazemos nesse ambulatório? Eu acho que a gente faz a melhor medicina. Porque, apesar de Dr. Bacara ter mencionado de que os serviços de saúde se esforçam em oferecer um sangue de melhor qualidade, não temos dúvidas que existe esse compromisso dos serviços públicos, não existe sangue 100% seguro, e ele mesmo mencionou isso aqui. E baseado em que não existe sangue 100% seguro, a melhor prática médica é aquela que pode ser feita sem transfusão. Então, é como uma cirurgia minimamente invasiva, é a melhor prática que nós podemos fazer. O tratamento sem transfusão de sangue, ou reduzindo ao máximo a transfusão de sangue, deve ser uma oportunidade de oferecer a todos os pacientes. E é interessante que desses pacientes que nós temos, no último ano, 12% dos pacientes que foram atendidos no ambulatório não tem nenhuma restrição religiosa. Apenas os próprios colegas entenderam de que a melhor prática é aquela sem a transfusão. E nós passamos, então, no período de preparo do paciente, a acompanhar esses pacientes para poder eles serem corrigidos a sua anemia, quando necessário, ou então estabelecer limites melhores da hematimetria para que eles possam ser operados sem necessidade de transfusão. Essa é boa prática. E nos pacientes que são testemunhos de Jeová, por uma decisão do administrativo do hospital, os pacientes têm o direito de registrar no prontuário a recusa à transfusão. E nos pacientes que são testemunhos de Jeová, um documento de procuração que os testemunhos de Jeová têm, é tirado uma cópia e anexado no prontuário para que aquele paciente seja identificado como um paciente que tem restrição à transfusão. Nenhum médico é obrigado a fazer parte desse programa. Mas os médicos que estão fazendo parte desse programa têm tido a oportunidade de fazer com que esses pacientes não sejam simplesmente relegados a segundo plano, que eu acho que esse é um assunto interessante. Nós recebemos frequentemente pacientes que foram rejeitados em outro hospital, mesmo para cirurgias pequenas, porque não puderam registrar essa recusa. Então, na prática, nós temos tido a oportunidade de ajudar uma parcela da população de uma maneira significativa. Eu acho que isso tem sido muito bom e muito salutar que nós temos feito. E temos tido, assim, a chance de fazer um bom trabalho para esses pacientes. No tocante a situações que fogem desses parâmetros e que nós precisamos fazer algum ajuste no tratamento, quando o paciente fica mais gravemente anêmico, o tratamento com alternativas médicas, como o uso de eritropoetina, tem se mostrado de muito grande valor. De modo que este tratamento tem sido transposto também para pacientes que não têm objeção religiosa, porque os próprios médicos que atendem nesse programa têm adquirido segurança para que essas práticas sejam feitas. Portanto, o meu testemunho aqui sobre esse assunto, sobre